Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite para vocês. Dessa quarta-feira, dia 2/8, saiu a decisão do Copom, onde ele decidiu diminuir a taxa Selic em 0,5%, chegando a 13,25%. Esse vídeo ele é completamente sem roteiro, tá bom, pessoal? Eu só vi a notícia, já liguei a câmera aqui para a gente conversar, bater um papo, já que é uma informação muito importante. Então, que demonstra que começou a queda e começou o ciclo de queda da taxa Selic. Então, eu vou bater um papo, pode ser que eu volte de vez em quando sem roteiro fica um pouco mais complicado, mas o objetivo é ajudar vocês cada vez mais. Então, eu vou falar quais são as vantagens, desvantagens dessa diminuição da taxa Selic, qual o impacto que vocês vão ter nos seus investimentos, tá bom? Então, começando, primeiro, por que a taxa Selic ela sobe e ela desce? Por qual motivo o governo faz essas alterações, o Banco Central, o Copom, né, que toma a decisão, que é o Comitê de Política Monetária, ele decide aumentar a taxa Selic e diminuir a taxa Selic. O principal motivo para isso é a inflação, porque a inflação ela corrói seu dinheiro no tempo. E, e a principal política de controle da inflação é o controle dos juros. Por quê? Imagine o seguinte, se você está numa economia que está em crescimento e, e devido a esse crescimento está tendo uma escassez, por exemplo, de produtos, o que acontece? Os preços dos produtos eles sobem e os serviços também, já que tem muita gente consumindo e mais a demanda é maior do que a oferta de produtos. E por esse motivo, esse não é o único motivo para aumentar a inflação, mas é um dos principais motivos. Então, o Banco Central ele tem essa política de utilizar os juros para controlar a inflação. E como ele controla? Existem dois tipos de política econômica, que é a contracionista e a expansionista. A contracionista, o que acontece? Como a inflação estava descontrolada no Brasil o ano passado, chegou a mais de 12% nos últimos 12 meses, o Banco Central começou a aumentar a taxa Selic para controlar a inflação. Quando você aumenta a taxa Selic, você aumenta o valor do dinheiro, do custo do dinheiro. Ou seja, o dinheiro fica mais caro, porque o Banco Central está querendo desestimular o consumo. Então é uma política contracionista. Então ele aumenta os juros, transforma o dinheiro fica mais caro, os empréstimos, financiamentos, o parcelamento no varejo também se torna mais caro. Dessa forma, ele busca não incentivar as pessoas a consumirem. E dessa forma, as pessoas não consumindo, os produtos vai ajustar a questão da demanda e da oferta e a inflação vai diminuir. Então, o Banco Central ele começou esse processo de aumento da taxa Selic, que foi interrompido o aumento em agosto do ano passado, então, curiosamente, faz um ano, onde ele chegou no limite de 13,75 e ele vinha mantendo esse ajuste, essa manutenção dessa taxa nesse ano inteiro, tá bom? E o que é uma política expansionista? Expansionista é o sentido contrário, que é o que está acontecendo agora. Como a inflação ela já está controlada, ela já está chegando próxima à meta da inflação, todos os indicadores, inclusive saiu o IPCA 15 agora, a prévia do IPCA 15 desse mês, do mês de julho, onde mostrou que está tendo uma deflação no mês de julho e até maior do que estimativas do mercado. Então ela percebeu que era possível, devido a todos os indicadores, um pouco da desaceleração econômica, a diminuição da inflação, que agora é possível fazer a diminuição da taxa de juros. E quando você diminui a taxa de juros, é uma política expansionista. Você está diminuindo para incentivar o consumo, incentivar a economia para que o Brasil cresça dessa forma. Isso são esses dois tipos de política. Então, por esse motivo que a taxa Selic aumenta, diminui, enfim, é também para controlar a inflação e cada um, quando sobe, é uma política contracionista, quando desce, é uma política expansionista, tá bom? E o que acontece com seus investimentos quando há essa queda da taxa Selic? Primeiramente, na renda fixa, que a grande maioria é atrelada à taxa de juros, já que na renda fixa você está sempre emprestando dinheiro para alguém, se é CDB você está emprestando para o banco,
Se é LCI, LCA, você está emprestando para o banco. Se é tesouro direto, você está emprestando para o governo. Se é crédito privado, você está emprestando para empresas que não são do setor financeiro. Então, sempre você está emprestando. E os juros é o grande propulsor e é o grande responsável pelas taxas, né? E quando acontece o aumento da taxa de juros, a rentabilidade dos investimentos na renda fixa aumentam. E quando cai, acontece na mesma proporção, começa o rendimento, a rentabilidade da renda fixa diminui. Então, os investimentos que são atrelados ao CDI, por exemplo, 100% do CDI, que antes recebiam 13,65, porque o CDI anda próximo da Selic, agora vão receber em torno de 13,15 ao ano. E isso devido a essa diminuição. Porém, a tendência, conforme o Boletim Focus que saiu nessa segunda-feira, demonstra que a expectativa do mercado é que chegue em 12% no final do ano. Então, quem investe em renda fixa vai perceber que o investimento vai estar rendendo menos. Isso não impacta só aquele investimento que é atrelado ao CDI. Investimentos, por exemplo, que tem o pré-fixado você já sabe de antemão qual é a taxa que você vai ganhar até o final do contrato, ele também é impactado e já foi impactado. Meses atrás, era fácil encontrar contratos dentro aqui da XP de 15% pré-fixado para 2 anos, 3 anos, enfim, 14%. Hoje já é muito mais difícil achar no mercado uma taxa pré-fixada tão grande, porque o mercado já precificou nos últimos tempos que a taxa cairia. Então a pré-fixada já foi ajustada para isso. Então, hoje você já encontra 13, 12, enfim, abaixou a taxa pré-fixada por causa da expectativa que a taxa Selic já cairia. Os híbridos também, porque o híbrido ele tem um componente, né, que é a inflação, o IPCA, então você vai ganhar inflação, não importa o que aconteça, mais uma taxa fixa. Mas a taxa fixa ela também diminui quando os juros diminuem. Antigamente, por exemplo, o Tesouro Direto, por exemplo, tinha taxas IPCA mais 6 e pouco, 7 e pouco. Hoje já é mais difícil encontrar, você já encontra 5,5, 5. Então, por quê? Porque a taxa Selic já havia uma expectativa que ele cairia. Então, ele impacta todos os investimentos na renda fixa. Agora, a vantagem, os investimentos que se beneficiam da queda da taxa de juros. Os investimentos que mais se beneficiam da queda da taxa de juros, eles são os de renda variável, como fundos imobiliários e ações. Por quê? Existe vários motivos mais complexos, mas um dos grandes motivos é muitos investidores que investem na renda fixa, porque as taxas são atrativas e o risco é menor, quando a taxa de juros começa a cair, ele começa a ganhar menos. E por esse motivo, muitos investidores vão sair da renda fixa para buscar outros tipos de investimentos para manter uma boa remuneração que eles tinham anteriormente sem nenhum tipo de risco. E quais são esses investimentos que vão dar um retorno maior do que ele vai ter na renda fixa? Os de renda variável. E como muitos investidores, e isso é um movimento que acontece toda vez, em é, de todo ciclo de baixa, acontece esse movimento para a bolsa, e quando há um ciclo de alta, acontece o movimento inverso, muita gente vai para a renda fixa, e com isso a bolsa cai em momentos de crise. Em momentos de bonança, com a queda da taxa de juros, a maioria vai, porque a bolsa de valores nada mais é do que a lei da demanda e da oferta, né? Então, muita gente saindo da renda fixa e indo investir na bolsa de valores, ou seja, é o processo de transação. Tem muitas pessoas querendo comprar uma ação e pouca gente querendo vender. Então, os preços das ações, dos fundos imobiliários, eles aumentam nesse tempo, porque vai ter muita gente querendo. Então, já é um movimento natural. Mas o fundo imobiliário, a gente tem um adendo para falar. Porque existem dois tipos de fundos imobiliários, né? Os principais é o fundo de papel e o fundo de tijolo. O fundo de tijolo se beneficia muito dessa questão da diminuição da taxa de juros, porque é uma política expansionista. E uma política expansionista e de crescimento, os ativos que eles vão ter, os imóveis que eles têm físico, pode se valorizar, e com isso o valor da cota deles também na bolsa se valoriza, porque vai ter muita gente querendo comprar eles.
eles vão receber os aluguéis não vão diminuir porque diminuiu a taxa de juros também. Então, eles ganham de várias formas, com a valorização da cota, com a reprecificação dos imóveis, dos ativos que eles têm, aumentando o valor patrimonial deles também. É, o próprio dividendo que você já recebe dos aluguéis, então ele se beneficia da queda. Agora, os fundos de papéis, eles estão muito atrelados e são muito sensíveis à queda da taxa de juros. Por quê? Os fundos de papéis nada mais é que são ativos que investem, por exemplo, no LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, que é um título de dívida do setor imobiliário para financiar o setor imobiliário. E é muito atrelado, LCI, se você investe, muito atrelado ao CDI. Ele costuma pagar 95%, 100% CDI, então é muito atrelado ao CDI. Então, se o CDI vai cair, então a rentabilidade desse tipo de ativo também vai cair e vai impactar de alguma forma o fundo de papel. Além disso, eles investem em CRI também, certificado de recebíveis imobiliários. Também tem o mesmo sentido parecido com o LCI. Então, e há um impacto também na diminuição da taxa de juros. Então, os fundos de papel tendem a diminuir o pagamento, depende muito da questão de contrato também. Tem vários elementos que são mais complexos para definir o pagamento do fundo de papel. Mas a tendência é que eles comecem a pagar menos e os fundos de tijolos cresçam mais, sejam mais atrativos por causa desse componente de pagamento, com isenção de imposto de renda todos os meses, com esse aumento dos investidores em renda variável. Então, isso vai impactar positivamente. Essa queda de juros vai ajudar bastante essa questão aí desse investimento em renda variável. Na questão do comércio também, só para dizer das ações em si, eu não vou citar ações aqui, nem recomendar ações para fazer aplicação. Mas tem setores que se beneficiam, principalmente, por exemplo, o setor de varejo, porque como vai ocorrer a queda da taxa de juros, isso estimula o consumo. Como eu falei, é uma política expansionista. Então, esses setores são muito beneficiados no momento da queda da taxa de juros. Mas tem outros setores também. Então é importante sempre verificar. Essa é uma informação importante, essa queda da taxa de juros de 0,5%, diminuindo de 13,75 para 13,25, começando um ciclo realmente de queda, e isso é muito positivo para a economia brasileira, já é uma política expansionista que busca estimular o crescimento do nosso PIB, da nossa economia. Então, fica atento. Como eu falei, os investimentos de renda fixa tendem a diminuir a rentabilidade. Se você estava acostumado com uma rentabilidade maior, esteja ciente disso. E quem está na renda variável ou quem pretende ir para a renda variável, nunca leve somente um elemento para tomar a decisão de investimento. Sempre tem outros elementos que se devem tomar. Mesmo que a bolsa comece a subir e várias ações vão subir, tem que analisar a empresa, tem que analisar se ela realmente tem os fundamentos para estar crescendo. Você não vai comprar qualquer coisa. Então, por isso que é importante sempre ter alguém para te auxiliar e te ajudar a chegar nos seus objetivos, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha essa informação, acredito que é muito valiosa para todas as pessoas. Se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente crescer e chegar a mais pessoas. Muito obrigado e boa noite.